preparando os handouts para vocês. Maravilha. Começa com a inicial, depois eu... Pronto. Olá, bom dia para quem está ao vivo, saudações para quem está assistindo isso aqui gravado. Eu sou Jaime Daniel, Metagamer, e estamos no segundo dia das comemorações do Dia Nacional do RPG 2021. Espera só um momento, deu um problema aqui. Ok, vamos lá. Continuando, as comemorações do Dia Nacional do RPG. Está dando microfonia aí de alguém? Alguém está me irritando. Do Marco, acho que é bom dar um... Dá um muta, Marco, enquanto eu estou falando, porque... Ok? Tá. Desculpa, problemas técnicos, isso a Globo não mostra, mas é assim mesmo, evento ao vivo, online. Então, estamos no segundo dia de comemoração do Dia Nacional do RPG, porque é uma data tão boa que precisa de 2 dias para ser comemorado. Hoje, aqui eu estou com meus amigos Christopher Casten Smith e Marco Polo Araújo. O tema da nossa palestra hoje é a bandeira do elefante da Arara, criando o mundo com a coletividade. Para as pouquíssimas pessoas que talvez não conheçam esse RPG, a bandeira do elefante da Arara é uma criação do Christopher. Na verdade, o cenário é uma criação do Christopher, né, que foi feito originalmente em contos e depois ele desenvolveu o RPG, baseado no Brasil, certo? Só que incluindo vários elementos de fantasia e do nosso folclore e criando um cenário de aventura rico e interessantíssimo. O tema da nossa mesa aqui, pensando assim, o Dia Nacional do RPG online, ele é focado, desta vez, principalmente na produção do RPG nacional. E o cenário da bandeira do Elefante da Arara tem uma coisa muito bacana, que é a presença forte, a contribuição maciça da comunidade RPGística à obra, né, ao cenário, ao mundo da bandeira do Elefante da Arara. Então, eu trouxe aqui os dois, o autor, Christopher Casten Smith, e Marco Polo Araújo, para falar como é essa criação coletiva, né, do mundo. Então, para começar, vou pedir que, por favor, os dois se apresentem. Christopher, você primeiro. Vou mutar aqui. Jaime, sempre um prazer, muito obrigado pelo convite hoje, parabéns pelo evento, meus agradecimentos aos organizadores, voluntários, todo mundo envolvido. É um dia muito especial para mim, né? Assim, eu sei que Jaime tem tinha uma longa história com Douglas, né? Assim, o Douglas, no meu caso, foi meu editor durante 7 anos. Ele foi quem publicou a bandeira no Brasil pela primeira vez. Ele publicou tanto os contos, o romance, o RPG, os quadrinhos, assim, tudo isso foi realmente fruto do relacionamento com Douglas. Ele faleceu quando o livro estava pronto e indo para a gráfica, né? Então a gente parou, colocou aquela dedicatória dele na página. Tinha uma página em branco no começo do livro, eu não sabia por quê, só descobri depois. E realmente foi o último RPG dele, assim, então é um momento especial. Todo Dia Nacional eu penso muito no Douglas e tudo que ele fez para mim, para a bandeira, para o RPG no Brasil, para a comunidade. Então, assim, é uma honra participar hoje e eu fico muito contente que vocês continuam esse evento em honra do aniversário dele. Então, assim, eu sou o autor da bandeira. A gente vai fazer todas as apresentações antes de começar a falar. Vamos apresentar o Marco também, mas é um prazer estar aqui hoje. Marco, você então, por favor. Bem, eu conheço o Jaime. Se o Jaime ele é, na época paleozoica do RPG, eu sou da época mesozoica, né? Quer dizer, ele é os jurássicos do RPG, né? Desde que veio aqui no Brasil, os primeiros encontros internacionais e para frente, né? É uma grande honra estar sendo convidado oficialmente. Na verdade, é o que eu brinco, né? Quer dizer, a minha
o meu impacto no cenário de RPG é mínimo, quer dizer, o impacto frente ao que o Christopher fez, o que o Jaime fez, né, pelo hobby em si, ele é muito maior do que eu poderia ter. De certa forma, no começo do RPG no Brasil, eu escrevi alguma coisa na Dragão Brasil, quer dizer, éramos todos loucos e animados e escrevíamos as coisas mais insanas possíveis, né? Eu escrevia na Dragão Brasil, a gente mestrava nos encontros internacionais. Depois, por vários motivos, teve um hiato até realmente em 2017. Por incrível que pareça, quando eu peguei a bandeira do Elefante Arara, que é esse aqui, o original, né? O primeiro que veio, que tem, sim, a dedicatória para o Douglas, né? Ele foi lançado em 2017. Era uma coisa totalmente esquisita, né? Quer dizer, um RPG nacional com uma pegada fantástica. Não era uma coisa que a gente já não tivesse visto, o pessoal mais antigo, mas a abordagem, que é uma das razões da gente estar aqui hoje, que foi o que eu acho que influenciou a coletividade, é o que eu acho que vale a pena falar. Então, estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, a minha formação é médica, não tem nada a ver com RPG. Eu acabei sendo arrastado por culpa do Christopher de volta para esse mundo insano que a gente vive, né, de hobbies, né? Então, acho que vai ser uma palestra muito legal. Olha o Marco com você, Christopher. Que coisa feia. Ok, senhores, primeiro, obrigado por participarem, né? Realmente, a escolha da data foi em homenagem ao Douglas, então ele sempre será homenageado cada vez que a gente faz isso, embora, obviamente, o objetivo também é ser uma grande festa, uma grande celebração do prazer de jogar RPG e dessa forma de criar amizades, né? Sempre a nossa ênfase quando falamos do evento. Mas vamos lá, vamos tratar do nosso assunto. Christopher, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a criação do cenário? Então, eu lembro de ler na Dragão Brasil, dos contos, né? Eu lembro que tinha um índio e uma branca, como é que era? Esqueci agora. E eu depois comprei os livretos, né? Que a Devir lançou naquela coleção dos livretos pequenininhos. Pode falar para mim como que era? Como foi isso? Eu adorei o assunto hoje, porque é algo que eu não converso muito sobre, né? Então, é uma oportunidade para conversar a primeira vez e realmente destacar a formação da comunidade, a contribuição da comunidade, que tem sido uma coisa tão incrível. Porque eu comecei sozinho, tá? Eu tive a ideia para a bandeira em 2006, e eu escrevi a primeira história em 2007, tá? Então, assim, a vida de escritor é uma vida solitária, em geral. Começa trabalhando sozinho, pesquisando. Eu me lembro, só naquele primeiro conto, eu peguei 20 e poucos livros para ler inteiros, para realmente me inteirar no período, na cultura, tudo. E só naquele primeiro, e ao longo dos próximos anos, fazendo todo o romance, eu consultei uns 300 livros durante aquele tempo. Então, era muito trabalhoso, muito, assim, solitário, muito essa questão de sentar em casa, abrir um livro, ler, escrever umas ideias e deixar aquele mundo se formar. Então, eu escrevi o primeiro conto em 2007, mandei para uma revista nos Estados Unidos, o Realms of Fantasy, que era uma das maiores revistas de fantasia do mundo na época. Eles aceitaram em 2008, mas levou 2 anos para ser publicado. Então, o primeiro conto saiu nos Estados Unidos em 2010. E já nessa época, né, quando eu mandei e foi aceito, eu pensei, legal. E eu, escrevendo aquele primeiro conto, eu gostei muito do mundo. Eu pensei, eu não posso parar com um conto, tem uma riqueza aqui, eu já fiz toda essa pesquisa, vamos lá. Eu escrevi um segundo, eu escrevi um terceiro. E eu comecei a produzir bastante conteúdo, e ainda antes da publicação. E eu pensei, agora estou criando um mundo aqui, o que eu posso fazer? E foi a primeira parceria naquele momento que eu comecei a trabalhar com artistas, que eu tenho uma longa história na indústria de games, então eu conheço um monte de artistas, e eu comecei, acho que o primeiro... na verdade, primeiro saiu uma ilustração para o conto na revista, tá? Então, eu vi uma pintura linda, eu pensei, bom,
essa pintura é linda, mas não é exatamente o que eu estou imaginando. Então, eu vou, assim, trabalhar com o artista para ver, assim, visualizar um pouco melhor o mundo como eu estou imaginando. E eu comecei a trabalhar com Paulo Ítalo naquela época, então ele foi o primeiro artista realmente muito envolvido na bandeira, ele fez muitas ilustrações naquela época. Quando saiu em inglês, o Roberto de Souza Causo chegou a conversar comigo, e isso foi no Fantasticon, lá de São Paulo, né, ele chegou a conversar comigo, eu tinha comigo uma cópia da revista que foi publicado nos Estados Unidos, eu levei uma cópia comigo, caso alguém tinha interesse, eu queria conversar sobre, e o Causo que veio conversar comigo sobre, e ele, eu gostaria de ler esse conto, porque eu vi que tinha temático brasileiro, e eu dei essa revista para ele, eu falei, eu tenho um exemplar aqui, pode levar. E já no próximo dia, ele falou, tu não gostaria de publicar isso no Brasil, porque devia estar lançando uma linha que é, Asas do Vento, que sempre vai ter 2 autores, vai ter um estrangeiro, vai ter nacional, juntos, e eu fui o autor estrangeiro nessa época ainda. Mas a gente teve aquele duplo fantasia heróica com o Causo, que tinha a saga do Tajaré, que era a série dele bem parecida, né, que era o anterior, mas antes da época de colonização e tudo, e a gente acabou publicando 3... Desculpa, Christopher, eu confundi, né, o conto que eu li, acho que era o dele, na Dragão Brasil, que eu falei inicialmente. A Dragão Brasil foi dele, sim, esse foi dele, o Tajaré, mas foi publicado juntos nessa linha, né? A memória começa a falhar depois de certa idade, né, o que acontece. Então, em 2010, foi publicado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e ainda, de novo, uma coisa solitária, mas a gente começou a fazer as capas, e eu trabalhei com uma artista norte-americana para fazer as capas, Jay Beard, e foi a última vez que eu trabalhei com um artista fora do Brasil. Desde lá, eu trabalhei com 25 artistas nacionais, então, RPG, tudo que saiu do RPG é artista nacional, é um trabalho fantástico. Mas, assim, começou essa parceria, mas na parte da escrita, eu ainda estava escrevendo tudo. Então, eu tinha também o livro em quadrinhos, que era uma adaptação daquele primeiro conto, que foi com a Carolina Milios e Úrsula Dourado, de novo, artistas nacionais. Saiu aquilo em 2014, e saíram mais contos, depois o romance em 2016, tá? E que foi uma compilação de todas as histórias, mas era planejado daquela maneira, desde o começo, de contar todo o arco através de 10 contos, depois eu acrescentei mais virou 11 nas outras edições fora do Brasil. E, de novo, eu estava trabalhando muito com artistas durante esse período, fazendo arte, mas mais para um site, né? Tinha um site com um monte de arte. A gente tinha o projeto de jogos de tabuleiro, que infelizmente nunca saiu, mas eu acabei fazendo 53 artes com Úrsula, que até hoje eu uso em outros suplementos e RPGs e tudo. E o lançamento do RPG em 2017, né? Então, ao longo daquele ano, eu estava trabalhando com muitos artistas, estava trabalhando com o produtor do livro, o Vitor Leais, preparando um monte de conteúdo, e naquele momento, realmente, eu pensei, sabe, eu não preciso escrever tudo daqui para frente. Eu já estava há 10 anos, eu pensei, tá na hora de deixar outras pessoas brincarem neste mundo. Eu já tinha essa revelação ao longo daquele ano, e eu convidei um dos meus autores prediletos, o J.M. Beraldo, né, João Beraldo, porque eu sabia que ele tinha feito umas pesquisas, ele tinha feito uns trabalhos também nesse período, e eu convidei ele para escrever uma aventura que a gente lançou junto com o livro, praticamente, era Virada Nerd, mas tinha um evento ligado, alguma coisa, mas era na Virada Nerd. Não, o dia do RPG de graça, né? Então, a gente deu de graça, junto com o Devir, naquele Lenda da Ave Dourada. Foi a primeira publicação nesse mundo que não foi, assim, da minha autoria, e eu achei sensacional. Tipo, agora
agora é RPG, agora é de todo mundo, já tinha esse pensamento desde a minha infância, né? RPG é para outras pessoas contarem histórias, né? Então, a gente publicou aquilo e realmente abriu as portas. E também, ao mesmo tempo, eu lancei uns meses antes do lançamento do livro físico, eu lancei só a primeira parte, que era o guia do participante. E logo de lançar aquilo, o Pierre Tezun, lá de Recife, né, ele já estava preparando material e lançando material não oficial nas redes sociais. Que fantástico, né? Nem publicamos o livro, esse cara já está produzindo material. Ele tinha ficha, começou a publicar aventura, ele estava fazendo um monte de coisa. E eu conheci ele logo depois, porque o primeiro lançamento foi em Fortaleza. Eu falei, desculpa, eu não falei Fortaleza, o Jean é de Fortaleza. E eu fui lá, o primeiro lançamento do livro físico foi em Fortaleza, eu conheci Jean, ele mestrou uma mesa, eu participei de uma mesa já da minha própria obra, e eu também mestrei uma mesa no evento, foi super legal. E a partir daquele momento foi assim, abriu qualquer coisa. Desde lá, oficialmente, já publiquei, além do Beraldo, publiquei o Luciano Tardó, que escreveu aquela Capitania Real do Rio de Janeiro, um suplemento de mais de 90 páginas. Foi a primeira obra comercializada por outro autor no mundo. Publiquei o Jean no One Shot de Abeia, que a gente fez para o Dia Nacional. Não, desculpa, eu tinha Dias de Abeia, tinha outro para o Dia Nacional. E tinha o Luciano Giel, que ganhou o concurso, foi publicado. E assim, e ao longo desse tempo, então, cada vez mais trabalhando com outras pessoas, produzindo, e a comunidade produzindo bastante. E uma das pessoas que mais produzia era o Marco. O Marco estava sempre lançando conteúdos, coisas super legais. Ele conversou comigo, eu quero colocar no Dungeonist algumas coisas, tem problema? Eu falei, não tem problema, bota lá que é produto licenciado e pode publicar à vontade as coisas. Eu vi que o Marco é um pesquisador insaciável. Ele, assim, não para de pesquisar, não para de buscar, e esse que eu acho que é mais importante para a Abeia, tem que ter uma base histórica forte. Então, o que aconteceu é o seguinte, em 2020 eu já estava com muito menos tempo, né, entrei na Quiris, trabalhando num grande projeto, estava com bem menos tempo, e já estava assim, com essa de trabalhar cada vez mais com outras pessoas. Então, realmente, eu convidei Marco para ser um parceiro nesse mundo de Abeia, para escrever o Flagelo Amazonas. Tinha já o esboço de 5 aventuras, mas eu não estava conseguindo fazer toda a pesquisa, fazer na profundidade que eu gostaria de fazer sempre, né? Então, o Marco entrou, eu publiquei Flagelo Amazonas 1, em janeiro, ele entrou para ajudar com esses outros da série, e já está me ajudando com outras coisas também. Então, eu só queria dar panorama histórico, falei bastante aqui, e o Marco que vai falar muito mais sobre a comunidade, sobre esse histórico, mas só para dar a ideia de começar com o autor solitário e ir crescendo, cada mais, até nem está mais nas minhas mãos, nada. Hoje é da comunidade, assim. Então, eu acho isso pessoalmente fantástico. Nossa, maravilhoso, Christopher, porque você é um exemplo vivo, né, que você pode lidar realmente com a comunidade para aumentar o alcance e a grandiosidade do seu trabalho, né, quer dizer, por melhor que você seja como escritor e tal, quanto mais o pessoal contribui, mais ideias aparecem, mais projetos e aí a coisa não para, né, crescendo. Eu acho que é um exemplo muito bom para o pessoal que está aparecendo, que está começando a criar conteúdo, está começando a criar cenários, aventuras, de uma coisa que como você pode trabalhar com a comunidade. Então, falando da comunidade, Marco, meu amigo, por favor, fala para nós aí como foi essa experiência maravilhosa de adentrar esse mundo de aventura. Eu acho que existe uma diferença entre quando você fala na publicação oficial, quer dizer, quando você manda um produto para a editora oficialmente, e quando esse produto cai vai na boca do povo, cai na comunidade. Nós já vimos, em 93 a gente tinha visto
lançamento de RPGs nacionais, o Tagmar, o próprio Desafio dos Bandeirantes, né, o GURPS, História do Brasil, que inclusive estão na bibliografia do ABEA. Isso é uma coisa que eu acho legal falar mais para frente, que eu acho que tem a ver com como esse RPG ele impactou na comunidade em geral. Porque uma coisa muito fácil é falar, o RPG permite que as pessoas criem seus próprios mundos. Outra coisa é você permitir que elas criem esses próprios mundos e que esses mundos estejam disponíveis para outras pessoas. Por exemplo, você pode fechar esse ciclo por si só. Eu lancei um RPG, vocês podem criar o que vocês quiserem e isso não acontecer. Ou você pode estimular isso a acontecer. Então, o que eu acho interessante e diferente no ABEA? Primeiro, que ABEA é um nome que quem deu foi a comunidade, não foi o autor. O livro original é A Bandeira do Elefante e da Arara, livro de interpretação de papéis. Ninguém fala isso, você só vai ver isso daqui em publicação oficial. Todo mundo conhece como ABEA. O ABEA foi o apelido que quem joga na comunidade do Facebook deu para o sistema e pegou. Quer dizer, então, a primeira coisa interessante é que o nome do jogo, como a gente conhece hoje, quem deu foi a comunidade de jogadores. Né? Oficialmente, não é esse o nome. Isso se tornou, na verdade, uma ferramenta. Uma coisa é você falar, a coletividade ajudou, mas o que é a coletividade? Teoricamente, 2 pessoas é uma coletividade. 2, 3 pessoas são um coletivo, né? Como dizem, 4 já é uma subversão, mas 2, 3 pessoas é um coletivo. Não é bem isso, quer dizer, você consegue transformar um produto em espalhar ele por todo mundo quando você dá algumas condições. Então, eu ontem fiquei pensando nisso e eu anotei algumas coisas. Quer dizer, primeiro, o que é? É o cenário. O Christopher poderia ter feito o quê? Ele poderia ter feito um RPG sobre o Império Azteca, que é muito mais fácil, inclusive. Você tem muito mais coisa, é muito mais fácil. Você teria coisas muito mais interessantes. A gente vê o Unix, né, Horizonte hoje, assim, bombando, todo mundo falando sobre um anime que tem uma pegada azteca, mas provavelmente ele não teria o engajamento da comunidade. Porque esse cenário, ele não fala diretamente com a comunidade que você está inserindo. Você não fala com os brasileiros. Ele escolheu História do Brasil. A gente tem um buraco no cenário de RPG em História do Brasil. Nós tivemos em 92, 93, o Desafio dos Bandeirantes, o GURPS. Aí nós tivemos um hiato até 2014 de um RPG com temática de Brasil colonial. Você tinha a Era do Caos, você tinha o Rai Brasil em 2004, mas eles eram ou pegada moderna ou pegada de fantasia. Você tinha o Tagmar, que era fantasia medieval. 2014, de uma maneira assim meio esquisita, perdida, saiu Vera Cruz pelo Sistema Demon, que eu nunca vi publicado na vida, certo? Eu só vi no site. Era um RPG colonial barroco. Em 2014, desculpa, em 2017, você vai ter o Jaguareté, que também só ficou disponível para alguém em 2018, 2019. Ele começou como Universidade de Arqueologia, se eu não me engano, de Arqueologia e Antropologia. E em 2017 saiu a Bandeira, saiu a ABEA. Quer dizer, então é um buraco de quase uma década, de mais de uma década, em que você não tem um cenário de RPG nacional voltado para o Brasil colonial, propriamente dito. Você vai ter o Mundo das Trevas moderno para o Brasil, você vai ter o Era do Caos, você vai ter cenários modernos, cenários de fantasia inspirados, parados como Rai Brasil, mas você não vai ter uma identidade nacional. Eu acho que isso é um dos aspectos. Ele pegou as pessoas de surpresa. Nossa, eu posso fazer alguma coisa no cenário nacional. Só que isso não é o único fator. Era muito fácil o Christopher falar, olha, eu fiz um RPG baseado nos meus contos, baseado no Brasil colonial, e agora estou deixando a comunidade escrever. Né? Isso funciona para quem está entrando, para quem não conhece a história do RPG nacional, para quem está entrando agora no RPG nacional. Quem é mais velho, nós sabemos que os mais velhos são mais recalcados, né? Eles sempre vão lembrar
né? Eles vão lembrar do Desafio dos Bandeirantes, eles vão lembrar do GURPS, eles vão lembrar que Tagmar foi o primeiro RPG nacional, eles vão lembrar, eles vão lembrar o que o Christopher fez de diferente. Eu vou mostrar que é a terceira coisa que eu falaria, que é a visão do autor em relação ao produto, que é como ele, simplesmente, ele deu crédito a quem tem que dar crédito. Você tem uma parte no livro que ninguém lê, que é a bibliografia, que você tem os RPGs nacionais. E é uma evolução da primeira para a segunda edição, que é uma coisa que você não vê normalmente nos livros de RPG, quando você tem uma reedição. Quer dizer, então, isso, ele assumiu que eu não estou sozinho nessa. Embora eu escreva sozinho, embora eu tenha criado o cenário, embora eu tenha baseado esse meu cenário no que eu escrevi, eu não estou sozinho. Existe um grupo de coisas que ocorrem por trás. E isso funciona em RPG de fantasia histórica. As fontes são as mesmas. Ele falou, eu li 22 livros. Bom, eu tenho mais 30 livros. Mais o que você encontra na internet. O seu produto de pesquisa é o mesmo. Então, você falar que, não, eu criei na minha cabeça, isso não funciona. Quando você assume, não, eu criei uma abordagem nesse tema, que eu acho interessante, que eu acho engajante, e você fala, isso vem daqui, isso vem de uma pesquisa, essa pesquisa é essa, tem mais gente que está investindo nisso, você está abrindo, de uma certa maneira, que, olha, isso é uma construção coletiva. E se ela é uma construção coletiva, todo mundo pode participar. Então, esse é um aspecto. Um segundo aspecto, que é muito interessante, foi o ambiente em que você pode trabalhar essa coletividade. Então, não me lembro, agora acho que foi em 2018, que abriu, ou mesmo em 2017, que abriu a página do Facebook da Bandeira do Elefante da Arara. Foi mais ou menos, foi logo após o lançamento. O que logo de imediato aconteceu? O autor, o Christopher, colocou, olha, gente, aqui está a página, aqui está o cenário, e aqui está as regras de permissão para quem quiser produzir alguma coisa sobre a BR. Ou seja, você tem uma página do Facebook em que o autor do cenário fala, olha, se vocês quiserem escrever algo sobre o cenário, vocês estão livres seguindo essas simples regras. Isso faz com que, isso diz para todo mundo que joga que, nossa, que legal, eu estou com o autor do cenário me dando permissão para colocar à disposição qualquer coisa que eu queira fazer. É diferente de um autor falar, olha, esse negócio é meu, tudo que vocês escreverem obrigatoriamente tem que ser passado por mim ou não vai ser canônico e não quero saber. Ele estipulou regras objetivas, ele estipulou quais são os termos do grupo e falou, agora produzam, façam. E aí o que você acontece quando você dá esse tipo de liberdade? Você começa a ter algumas coisas que você não vê em outros RPGs. Então, ele comentou sobre o Jean Peterson. O Jean Peterson escreveu Águas de Sumé, que, embora não deva aparecer por causa da câmera do Discord, né? Que é isso aqui. O Águas de Sumé. Só que isso daqui, pelo Filhos de Garrena, pode-se dizer que é meio pseudo-oficial, quer dizer, você tem um trabalho mais elaborado. Na verdade, você tem o Resgate de Fortim de Santiago, do Sérgio Magalhães, foi uma das primeiras aventuras não oficiais que foram disponibilizadas na internet por alguém que achou, que viu, legal, ele deixa eu escrever, eu vou escrever e vou disponibilizar. Ele tem arte, que é a arte que o próprio Christopher falou que ele usa no livro e disponibilizou para as pessoas usarem. Isso é arte do próprio ABR. Você acaba engajando pessoas que não têm nada a ver assim, com publicação a contribuir. Então, ele falou do Dias de Abeia, que é esse aqui, o Veneno de Araraca. Ele foi patrocinado pela Devir, mas não tinha nada. Ele só tinha a aventura e as fichas. O Rafael Bezerra, que é da comunidade, o que ele fez? Ele deu para a comunidade, fez as fichas dos personagens e disponibilizou para todo mundo poder imprimir. O Jean
do Filhos de Garrena, ele fez trocentos personagens, disponibilizou para a BEA, com ilustração, com os cartões, com detalhes. O Ribes Bax, de vez em quando, ele posta notas históricas. Olha, isso daqui aconteceu no século XVII, olha que interessante para uma aventura. Eu anotei alguns nomes aqui. O Santiago Ignacio Couto, ele criou fichas. Ele volta e meia criou um banco de imagens pegos na internet para quem quiser usar. Então, você vai criando um círculo que as pessoas elas vão produzindo. E elas sabem que ela tem um local onde elas podem colocar isso disponível para quem quiser, e que o autor, ele estipulou algumas regras, e essas regras, elas são espalhadas. Então, as pessoas se sentem confortáveis, elas se sentem estimuladas a contribuir. Outra coisa, o ambiente, ele permite que você tenha a junção de várias pessoas, de históricos diferentes. Então, o pessoal fala coletividade. Coletividade não é que todo mundo sente em volta e fala, nossa, gente, o que vocês querem falar sobre a BEA? Isso não existe, isso não funciona. Quer dizer, a coletividade é o que é um grupo de pessoas com históricos diferentes, com formações diferentes, com ideias diferentes, com desejos diferentes, e elas congregam num espaço e falam, olha, eu sou professor, olha que legal isso daqui. Eu posso usar isso em sala de aula? Aí você tem alguém que responde, sim, pode, eu já usei. Olha, eu gosto de história, olha os livros que você tem para isso. A cada 10, 11 postagens do grupo, tem sempre uma ou duas que é livros sobre história do Brasil, livros de figuras, mapas. Olha, o que você tem na internet gratuitamente de reprodução de mapas do século XVI. Olha aqui, você tem... Outras postagens são... Aqui, essas regras, como eu posso usá-las de maneira melhor? Outros são, olha, eu tive a ideia de fazer um personagem assim, você acha que ele funciona? Outros que não tem nada a ver com o jogo, olha, eu sou professor de história, eu queria dizer para vocês que o que vocês acham sobre escravidão indígena está errado, ou tem esses aqui que é interessante. Então, você congrega num espaço pessoas diferentes, com históricos diferentes, não só do mundo de jogo. E você consegue ter um plantel de informações no qual você consegue criar alguma coisa. E as coisas vão aumentando, quer dizer, novamente, fizeram cartas de poderes, você começa a ter disponível na internet para você imprimir gratuitamente cartas de poderes. Tem gente que cria conteúdo novo, esse conteúdo, ele vai virando conteúdo oficial. Isso aqui são cartas de necromancia criadas pelo Luciano Campos Tardoc, que é um ramo de poder que não tinha no ABEA, que ele fez, disponibilizou na internet, aí o Rafael Bezerra pegou, transformou em carta, essa carta foi disponibilizada e agora você pode imprimir para você, né? Aí você começa a ver algumas coisas que você não vê comumente, quer dizer, o Christopher falou, concurso do ABEA, nós fizemos já o segundo concurso. O primeiro concurso, quem ganhou foi o Luciano, virou uma aventura oficial. Então você tem uma pessoa aqui, o Luciano é o chamado Homem Tentacular, o Luciano Guiel, ele é chamado de Cthulhu, não tem nada a ver, teoricamente, com Brasil colonial, com fantasia histórica. Mas ele se animou com um concurso sobre um RPG de fantasia histórica, escreveu uma aventura, ganhou o concurso e teve o seu produto produzido oficialmente. Você encurta o produto oficial com a produção da comunidade. Quer dizer, você aproxima essa comunidade e vê, nossa, gente, eu tenho um ambiente e eu tenho regras nesse ambiente que me permitem produzir coisas, que me permitem extrapolar o cenário básico de uma forma que eu veja que esse cenário está sendo ampliado. Não simplesmente falar, olha, vocês podem escrever o que vocês quiserem, por exemplo, sobre o Império Hindu no século XV. Ninguém escreveu sobre o Império Hindu no século XV no Brasil. Certo? Agora, então, vocês podem escrever o que vocês quiserem sobre o folclore brasileiro. Você tem, a cada volta e meia, você tem imagens do folclore brasileiro, vocês têm desenhistas mostrando o trabalho do folclore brasileiro, você tem o Mil Mamelucos,
né, que de vez em quando desenha algumas coisas tipo estilo de cordel, e tá lá, você acha lá, você se inspira por lá. Essa onda que teve agora com a série da Netflix, que por incrível que pareça, eu acabei de esquecer o nome, mas tudo bem, né? Que é sobre o... Cidade Invisível, né? Cidade Invisível. Ela chegou, é essa daí. Ela chegou a ser comparada com a Beia moderno. Não é bem verdade, seria mais um Era do Caos, que é um RPG nacional com folclore ambientado na Era Moderna. Mas por que isso acontece? Porque o engajamento da comunidade, o imaginário da comunidade, ele está tão exposto e tem acesso ao cenário que ele começa a se tornar parte do cenário de RPG. Você associa o folclore nacional, você associa o Brasil colonial ao RPG. Isso te dá uma segurança de produzir. Isso te dá um ambiente favorável para você produzir. Só que, como eu falei, só isso daí também não é suficiente. Tem vamos dizer, né, a ala da velha guarda, que é recalcada, e ela vai sempre ter a resistência para, né, ver uma coisa assim, um RPG novo usando só D6, com uma pegada moderna para gente jovem. Não, onde é que está o meu dano variável? Onde é que está o meu taco? Onde é que está meu posicionamento tático com miniaturas? Quer dizer, isso já foi feito antes. Ele vai, pega lá 5, 6 suplementos de 1994, que você só tem uma cópia, né, que metade das pessoas que jogam RPG hoje nunca viram na vida, né? Então, não é só o suficiente. O terceiro ponto que eu acho que é fundamental é a visão do autor. E nisso tem 3 coisas engraçadas. Uma delas que é uma crítica que sempre fizeram do Aber, desde que ele foi lançado, e que eu também fiz quando eu fiz a resenha, e quando eu encontrei o Christopher na primeira vez, e depois, quando eu fui reler o livro, eu vi, não, na verdade, ele me enganou, na verdade, ele pesquisou mesmo e resolveu não pôr, quer dizer, não é que ele esqueceu, ele não pôs, né? Então, a primeira coisa da visão do autor, o que é? É o viés pedagógico. É a ideia de que esse RPG tem que ser utilizado para escola, para estudo, que foi o que aconteceu na primeira edição. A primeira edição, ela tem do Ministério da Cultura, a chancela, porque metade da produção foi voltada para a escola. Bom, é uma jogada de marketing. Não só uma jogada de marketing, na verdade, ela tem uma razão muito mais profunda. Quando você disponibiliza o RPG para a escola, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro que, assim, jogar na escola, ninguém vai considerar estudo até pouco tempo atrás. Né? O Jaime, ele vai me bater por causa disso, eu sou da área de biológicas, para mim não tem esse papo de você ensinar com jogo, porque não tem muito isso, quer dizer, na área de medicina. Mas tem razão, os processos pedagógicos funcionam quando você tem uma gama maior de opções para ensinar. E você colocar um RPG de fantasia histórica com uma boa bibliografia, para você disponibilizar para o ensino básico, para o ensino fundamental, e você fazer isso dando opção das escolas utilizarem, é uma grande ferramenta pedagógica, principalmente num setor que a gente não tem nada. Quer dizer, nós temos um déficit muito grande em história do Brasil, quando você vai ensinar, porque não temos acessos. A maior parte dos acessos de história do Brasil que você tem são fontes muito antigas, pouca gente tem acesso. Você trazer isso para cá de uma maneira madura, pegando um folclore de maneira madura, não o folclore do sítio do Pica-Pau, de criancinha, da Turma da Mônica, que tem o seu papel, mas ele se extingue quando você vai crescendo, e você resgatar isso daí e disponibilizar um fundo pedagógico, é muito interessante. Não só para você popularizar o seu produto, mas para você trazer para a comunidade professores, historiadores, gente que, olha, mas pera lá, esse aqui é um livro de jogo, mas é um livro de jogo com uma abordagem diferente. O que é essa coisa esquisita? E começar a pesquisar. E começar a ver que você tem um fundo didático importante para ser utilizado. Outra coisa, ele usa D6. Isso é uma coisa que o Rafael Lima, que já fez palestra
aqui no Dia Nacional, quando eu encontrei ele no DOF, no Diversão Offline, ele falou uma coisa que foi muito marcante, quer dizer, é muito legal você falar que você vai ensinar RPG na escola para ajudar a estudar, mas assim, ninguém tem acesso a um D&D quinta edição e dados ninguém tem acesso a miniaturas em 3 dimensões e um livro de 200 e poucos reais. Ninguém acha esses dados de brincadeira, assim, de várias faces, mas você acha D6. Você acha D6 na padaria, dependendo de onde você for. Então, um sistema simples, um sistema que é fácil de ensinar, um sistema que pode ser manipulado e personalizado e tornado mais complexo. Christopher sabe como ele me deu bronca no Flagelo, de deixar cada vez mais complexo algumas coisas, que ele queria provavelmente me estrangular, mas tudo bem, né, que eu gosto do AD&D e do D20, né, então eu deixo cada vez mais complexo umas coisas que eles não precisa, né, então o sistema fácil, um sistema que ele pode ser modificado, que ele pode ser aprendido e ele pode ser usado como ferramenta pedagógica. E é um dos únicos RPGs que manteve, na segunda edição, um artigo sobre RPG e educação, que você tem, né, que é um artigo específico de como utilizar o RPG, que eu tirei da página, como utilizar o RPG para a educação. Está no RPG, está no livro de RPG. Tem um artigo voltado para os professores. Então, essa primeira parte da visão do autor é uma coisa que diferencia o ABEA. Quer dizer, ele abre o espaço para outras pessoas que não sejam do grupo de jogo, que não sejam do mundo da RPG, contribuírem para o cenário. A segunda coisa é que todo mundo reclama do ABEA, que é o quê? A maneira como ele aborda alguns temas do cenário. Você não tem como escapar. O cenário do Brasil colonial não é um cenário legal. Quer dizer, ou você vai ter escravidão, ou você vai massacrar os índios, ou você vai ter os jesuítas atrapalhando todo mundo. Quer dizer, o Brasil de 1500 até 1888 não é um lugar legal para você jogar no mundo de hoje. Quer dizer, você tem temas muito pesados, você tem temas muito discutíveis, e o pior, a abordagem tradicional desses temas, ela está em volta de um viés enorme. Quer dizer, quando você pesquisa sobre esses temas como escravidão, como bandeiras, como a política indigenista do período colonial, sobre como os índios foram tratados, sobre como as nações indígenas foram massacradas, como os jesuítas atrasaram a educação do país, toda a parte do arcabouço colonial, você fala, não dá para eu jogar com isso aqui, quer dizer, não tem como, quer dizer, eu vou só criar gatilho na minha mesa a cada 2 minutos. Qual que foi a abordagem do autor? Bom, minha abordagem é neutra. Está aqui. Isso que aconteceu é ruim, isso que aconteceu não é legal, mas está aqui, ó. Os africanos são esses, os nativos são esses, os europeus são esses, o cenário histórico é esse, o que aconteceu de ruim foi isto e ponto final. Ele não chegou a entrar naquela seara pantanosa de como que era a escravidão, de como que foi feito o massacre dos índios, como que os bandeirantes eram tudo um bando de fascínoras, quer dizer, ele não chega a entrar nisso daí. E isso dá a impressão de que isso é um RPG morno, quer dizer, que ele não tem coragem de abordar, não é isso. Isso foi uma das críticas que fizeram para o ABEA logo no início. E no começo do grupo, tinha várias discussões a respeito disso. E qual foi a coisa interessante que eu mesmo acabei descobrindo lá para frente? Na verdade, ele pesquisou isso. Está lá, se você reler o romance do ABEA, toda a sordidez da escravidão, toda a maneira como os bandeirantes agiam, toda a maneira como o colonialismo era aplicado, ela está lá no romance, só que ela é totalmente secundária. Vai depender do mediador, dos participantes, e mais importante, e isso é uma ferramenta muito interessante, como que um professor, frente a esses temas, vai abordar. Ele te dá a liberdade de escolher. Não, eu vou abordar isso de maneira mais realista, eu vou abordar isso de maneira menos realista,
eu vou abordar isso de maneira mais fantástica, eu vou dar, isso foi uma coisa que aconteceu, teve até uma discussão no ano passado, quer dizer, eu vou permitir que você crie uma fantasia irreal onde esses temas não aconteciam, onde os negros aqui não eram todos escravos, quer dizer, eu estou permitindo que você tenha várias abordagens. Isso permite, me falaram que falta 15 minutos, então rapidamente, isso permite que você tenha uma gama maior de opções, e com isso, as pessoas começam a vir e começam a perguntar e começam a abordar esses temas começam a ser discutidos. Então, esse segundo ponto também é fundamental. E o ponto final, o que é? Evolução do sistema. Então, eu falei do livro, ele tem uma bibliografia que ninguém lê, que é os RPGs nacionais. Na segunda edição, essa bibliografia foi expandida, tem quase com uns 8 RPGs nacionais aqui. Nunca você viu, num RPG que teve uma segunda edição, alguém ter cuidado com a bibliografia, nesse sentido. Eu poderia muito bem deixar lá, Desafio dos Bandeirantes, Santa Cruz, GURPS, História do Brasil, e acabou, resolvido, ninguém vai ler mesmo. O autor tem o cuidado de, na evolução do produto, ele agregar as coisas que ele viu no ano anterior. Então, ele teve o cuidado de ampliar a bibliografia do RPG nacional, porque, na verdade, isso aqui é um RPG nacional. Então, seria injusto você não citar o que foi criado nesse período numa bibliografia de um RPG nacional. Tem 4 inserções de 2017. Eu poderia muito bem não deixar, quer dizer, afinal de contas, o que mudou na edição expandida? Só mudou a parte histórica. Por que eu vou acrescentar esses RPGs de 2017? Porque eles apareceram, eles tinham temática nacional, e o autor achou que eles mereciam estar num RPG nacional. Então, acho que esses 3 pontos que estimulam a comunidade a participar. Tá? E agora eu posso ser interrompido. Olha, eu só posso dizer assim, uau! Caramba! Só deixou mais, assim, marcante a obra do Christopher e a contribuição de vocês. Christopher, tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu só atacar um ponto histórico aqui. O Marco está me dando muito crédito para muita coisa. Eu acho que, no caso da pedagogia, assim, o livro foi totalmente planejado para ser utilizado em sala de aula, desde o primeiro dia até os termos, mediador em vez de mestre, participante em vez de jogador. Era, assim, um trabalho meticuloso para ser utilizado em sala de aula, simplicidade do sistema, uso de D6, tudo aquilo. Agora, ele está me dando crédito demais na questão da comunidade, porque quando eu lancei o RPG, de novo, o meu foco principal era realmente uso em sala de aula. Eu queria fazer a tiragem, a gente botou o projeto, eu tinha que botar 10% da tiragem em sala de aula, eu botei 50%, tá? Porque eu pensei, eu estou fazendo isso para sala de aula, não estou fazendo isso para vendas, alguma coisa. Inclusive, eu achei que não ia vender nada. Então, a minha expectativa de lançamento era, eu vou nesses lançamentos, até tinha umas viagens planejadas para os lançamentos, que era parte do projeto cultural todo, de levar para algumas regiões, de oferecer por um preço especial e, assim, ter isso, assim, eu imaginei, eu vou vender alguns livros nesses lançamentos e daqui um ano ninguém nunca mais vai falar sobre esse RPG e acabou, né, mas pelo menos eu vou instigar algumas crianças a ler, a pensar sobre esse período, a ter essa empatia e a parte sociável que eu gostava tanto do RPG na minha adolescência, e eu só queria inspirar algumas crianças da mesma forma. Essa era toda a minha perspectiva no lançamento. Ele quer dizer que criou um monstro sem saber. Só que o que aconteceu, né? Então, primeiro, o livro começou a vender muito, né? Assim, eu levava para os eventos e eu vendia tudo que eu levava, e eu pensei, é só porque eu estou aqui no evento, mas de repente eu vi 200 exemplares no que é o Livraria Cultura do Conjunto Nacional, estava lá com 200 exemplares no vidro, assim, como é que, assim, e de repente essa comunidade formou, e de novo, o Marco está me dando crédito demais, porque quem
fez aquele grupo no Facebook, que acabou sendo a maior divulgação, foi o Fernando Machado, de Fortaleza, né, que era do Covil do RPG. Ele montou aquele grupo e ele me convidou como administrador. Eu pensei, ser administrador de um grupo, eu quero deixar a comunidade fazer o que eles queiram, né? E também eu achei, também não vai ter tanta gente. E, de repente, tinha 100 pessoas depois de um mês naquele grupo. Eu estava, meu Deus, 100 pessoas num grupo de Facebook falando sobre esse RPG. É muita gente. Olha só, bom, mas acabou, tem 100 pessoas aqui. Um mês depois tinha 200, um mês depois tinha 300. O que está acontecendo aqui? Então, logo, como o Marco falou, eu comecei a botar regras às pessoas. O que podemos fazer, o que não podemos fazer? Então, eu vou definir, assim, ninguém pode comercializar um produto, porque isso realmente dilui a propriedade intelectual, eu vou ter problemas, mas assim, vocês queiram criar e fazer blog, fazer podcast, fazer aventura, fazer ficha, fazer qualquer coisa, disponibilizar, vai logo, assim, vai criando. Eu coloquei, assim, uma postagem sobre isso e também eu falei, olha, se vocês queiram comercializar alguma coisa, é só falar comigo, que nem o caso do Marco. O Marco falou, eu posso ganhar alguma coisa no Dungeness por trabalho. Eu falei, sim, vamos, assim, me compro uma lata de Coca-Cola, essa é a licença, entende? Então, assim, porque tu tem que ter um momento de realmente aprovar a troca de propriedade intelectual para esses casos comerciais, ou cria problemas para mim como autor mais adiante. Então, mas, assim, eu posso decidir o preço que eu quero cobrar uma licença. Então, muitas pessoas já falaram, eu quero usar o sistema em outros sistemas. Tudo bem, de novo, é a mesma coisa. Me compra uma Coca-Cola, me paga R$10 e eu posso liberar para várias coisas, né? Então, te devo uma Coca-Cola, entendi. Tá me devendo ainda. Mas é isso, sabe? Então, assim, a comunidade foi uma criação muito orgânica, que se formou e não foi nada planejado da minha parte. Inclusive, eu nunca imaginei que ia ter tanta gente. Hoje em dia, esse grupo agora está mais estável, tem 1.700, 1.800 pessoas, mas foi, assim, praticamente linear o crescimento até chegar nesse ponto. É uma coisa incrível, né? Então, durante 1 ano e meio, só ficou crescendo todo mês. E a comunidade super ativa, criando, mas com certeza não foi culpa minha, né? Se não tivesse a vontade da própria comunidade, não ia ter acontecido. Desculpa, gente. Olha, nós estamos em cima do horário. Teve algumas perguntas que o Marco acabou de responder, uma que eu coloquei ali. Essa conversa nossa, ela vai ficar 15 dias aqui no Twitch e depois ela vai para o canal do Dia Nacional do RPG. Então, se o Leandro e o Raoni quiserem colocar essa pergunta lá, provavelmente o Marco ou o Christopher, em algum momento, vão poder responder. A gente tem 2 minutos, que eu daqui a pouco vou entrar na palestra com o pessoal da Devir, o Nuno e o Luciano já estão me esperando lá na sala para entrar com isso. Então, eu vou pedir que todo mundo, vocês se despeçam rapidamente, só deixem um contato rapidinho para quem quiser falar com vocês. Então, por favor, 2 minutos, gente. Christopher? Tá, eu acho bom ir no grupo de Facebook, que é a Bandeira do Elefante da Arara, RPG, esse é o grupo, e qualquer dúvida que tiver, pode postar lá, pode me mandar, eu sou fácil de encontrar no Facebook também, pode mandar mensagem ao Instagram, para quem usa. Eu só não vou no Twitter, né, então, esses outros eu sou fácil de encontrar. Muito obrigado de novo pelo convite, e mando um abraço para o Nuno e Luciano, por favor, grandes parceiros. Marco? O grupo do Facebook, na verdade, é o ponto de encontro principal, né? Geralmente, a gente está sempre lá e dá para responder melhor. É até interessante que outras pessoas, às vezes, da comunidade respondem antes. Quer dizer, então, você tem essa interação. Então, o principal é por lá. Eu estou com uma página no Dungeonist, basta procurar pela bandeira que você vai ter alguns produtos lá já feitos, a maioria de graça, porque eu sou péssimo de relação comercial, né? Mas está lá disponível. E assim, eu só gostaria de falar o seguinte, não sejam mesquinhos com a BEA, quer dizer, usem o sistema. Leiam, adquiram, modifiquem
Quer dizer, você quer usar para fazer um RPG Azteca? Usa o sistema. Você quer usar para fazer um RPG de Samurai? Usa o sistema. Eu estou devendo fazer um RPG de pré-história com esse sistema. Usem. Ele tem conceitos que não é dessa palestra, mas são conceitos que só agora o D&D quinta edição está pegando. Quer dizer, só agora você tem isso. Você não sabe, Christopher, eu tenho que te contar algumas coisas. Né? Que só agora o D&D quinta edição começou a ter a ousadia de abordar. Então, vale a pena vocês conhecerem esse sistema. E tem o livro de jogador de graça na internet. Como eu falei, sou péssimo em comércio. Então, obrigadão, Jaime. Um abraço para vocês. Obrigado, Marco. Pessoal, o Dia Nacional do RPG continua com mais atividades, mais palestras, mais oficinas. Obrigado para todo mundo. Até mais. Bora fazer.